O Aguirre, há muita expectativa para um possível novo depoimento de Mauro Cid, né? Na sua reportagem você também trata disso, falando quais são os próximos passos. Já tem alguma data prevista? E por que esse novo depoimento de Mauro Cid, ele é tão esperado, hein, Aguirre? Ainda não tem uma data exata, porque a Polícia Federal quer terminar de realizar essas diligências, tomar depoimentos dos militares envolvidos, fazer uma análise inicial dos celulares apreendidos na operação, justamente para, em posse desses elementos, poder solicitar esclarecimentos complementares a Mauro Cid. Isso porque, na delação premiada do tenente-coronel, embora ele tenha trazido algumas informações, como essa reunião da minuta do golpe, as tratativas golpistas ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele omitiu detalhes importantes sobre a participação dos forças especiais nessas articulações do golpe, o possível financiamento da viagem de forças especiais do Exército para Brasília para participar dessas tratativas, a participação de empresários como elemento de pressão em Jair Bolsonaro em relação ao golpe. Então, como ele fez um acordo de delação premiada, e esse acordo só vai ter benefícios se ao final da investigação a Polícia Federal concluir que as informações dadas por Mauro Cid foram importantes, ajudaram a esclarecer os fatos, a polícia vai ouvi-lo novamente, justamente para buscar preencher essas lacunas sobre a participação de militares, não do primeiro escalão, mas coronéis, militares de outras patentes, dos comandos regionais, justamente para esclarecer outros pontos que, nos depoimentos iniciais, não faziam parte da delação de Mauro Cid. Como ele é um colaborador, esse acordo de colaboração foi homologado pelo STF, em tese ele não pode se recusar a dar essas informações e precisa de fato esclarecer todas as circunstâncias. Então a Polícia Federal quer colher todos os elementos possíveis para depois entregar aquilo, trazer aquilo para Mauro Cid esclarecer e apresentar as informações complementares. Também tem uma outra informação que não constava nos seus depoimentos, que era justamente o fato de que ele e o coronel Marcelo Câmara estavam monitorando os passos do ministro Alexandre de Moraes para uma eventual prisão do ministro no caso da execução de um plano de golpe. Isso é um fator muito relevante também, que não foi abordado nos seus depoimentos. Tudo isso vai ser perguntado e vai ser esclarecido pela Polícia Federal. Queria até lembrar que o advogado dele, César Bittencourt, em entrevista aqui ao All News, chegou a dizer que ele não falou tudo aquilo porque não foi perguntado, que se ele fosse perguntado, ele esclareceria tudo, mas que faltou a Polícia Federal perguntar sobre determinados pontos. É uma explicação meio descabida, porque como ele é um colaborador, cabia a ele trazer todos os elementos. Os investigadores não sabem cada detalhe que tem que perguntar, justamente porque é o colaborador que tem que trazer, digamos assim, esse cardápio de tudo que ele tem a contar. Eu queria fazer um comentário também sobre o papel do ex-comandante Freire Gomes, que eu e a minha colega Carla Araújo, também colunista e diretora de sucursal de Brasília, nós temos conversado muito com militares, com generais que acompanharam no fim do ano todas essas tratativas, essas articulações, e tem uma relação com Freire Gomes. E eles falam em defesa do general, em defesa do ex-comandante, que não era possível ele fazer nenhum movimento brusco diante daquelas tentativas golpistas de Jair Bolsonaro, porque se ele tentasse fazer muito barulho, ou se ele até renunciasse ao cargo de comandante, Jair Bolsonaro poderia nomear um outro comandante que concordasse com as iniciativas golpistas e acabasse colocando tropas na rua para concretizar uma tentativa de golpe. Então, a Polícia Federal está tentando esclarecer se Freire Gomes se omitiu
diante dessas iniciativas golpistas, ou se a atuação dele foi dentro da legalidade para evitar que um golpe fosse concretizado. Então a gente tem que aguardar o desenrolar das investigações, porque aparentemente algumas manifestações do general, ele assinou uma carta dos comandantes em defesa dos manifestantes que estavam no acampamento do quartel-general, que foi o embrião ali do 8 de janeiro. Ele teve algumas posições dúbias que ora sinalizavam um apoio a esses movimentos que tinham sim a raiz golpista e ora sinalizava Jair Bolsonaro que não era possível concretizar nenhum daqueles planos. Então, acho que vai ser necessário avançar um pouco mais nas investigações para a gente saber exatamente qual é o papel e se houve realmente algum delito ou se o ex-comandante Freire Gomes agiu dentro da legalidade. Vamos aguardar. Eu até conto nessa reportagem que a Polícia Federal está querendo concluir essas investigações ainda no primeiro semestre, provavelmente ali até junho, para entregar esse material para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, avaliar uma possível oferecimento de denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados por essas tratativas golpistas. Interessante isso, né? Porque todo mundo quer saber, né? Quando vai concluir essas investigações? Quer dizer, já montaram todo o quebra-cabeça e você agora crava até junho, é provavelmente até junho. Eu acho que o mais certeiro falar, né, até o final desse semestre. Mas eles chegaram a falar, deve ter alguma outra operação. É óbvio que eles não vão falar, né, Gui? Mas pode acontecer outras operações da Polícia Federal, outras prisões, apreensões até lá, ou não? Eles já fizeram toda a coleta de material necessário. Isso já foi falado? Olha, falando em tese, pelo que eu acompanho e pelo tempo que eu vejo essas operações da Polícia Federal se desenrolando, é claro que se surgir algum elemento muito forte nesses celulares, nesse material apreendido, é possível que se organize, se arme uma nova operação, com novas prisões, mas tem um certo receio da Polícia Federal de começar a puxar diversos fios de novelo e nunca conseguir dar uma conclusão a essas apurações, que até foi uma crítica, foi feita a Lava Jato lá atrás, que não tinha um ponto final, era necessário ter um ponto final, acabou se desenvolvendo indefinidamente e a Lava Jato acabou abatida no caminho. Então, a Polícia Federal, apesar de estar colhendo elementos novos, já colheu muitas provas e eles querem finalizar essas linhas principais de investigação envolvendo Jair Bolsonaro, que são as milícias digitais, o uso das redes sociais, das mídias digitais para atacar instituições democráticas, atacar adversários, que foi uma estratégia que acabou sendo usada para minar a credibilidade nessas instituições e permitir preparar o terreno para essa tentativa de golpe. Tem também a suspeita sobre o desvio das joias dadas de presente ao governo brasileiro para fins pessoais, para venda pelos aliados de Jair Bolsonaro, com o objetivo de conseguir dinheiro vivo, conseguir recursos para eles. Tem ainda uma linha de investigação sobre o desvio de recursos de cartões corporativos do Palácio do Planalto, que está em andamento, mas acabou ficando um pouco de lado, porque diversos fatos foram surgindo. Tem o caso da fraude no certificado de vacina, que tá bem já corroborado, e até a gente revelou que Mauro Cid disse em sua delação que executou as fraudes ali por ordem de Jair Bolsonaro, as fraudes no caso do cartão de vacina de Jair Bolsonaro e de sua filha. Por último, essa linha de investigação da tentativa de golpe de Estado. Então, como já é uma investigação muito extensa, eu acredito que se surgirem novos elementos, se forem coisas muito urgentes, muito graves, pode ser realizada assim uma operação com novos alvos, mas já foram tantas provas colhidas que a Polícia Federal tem um certo entendimento de que é preciso
dar um ponto final e entregar parte dessas investigações para o ministro Alexandre de Moraes e para a Procuradoria-Geral da República, para que o processo tenha andamento, porque não é bom nem para as investigações e nem para os investigados que isso se arraste indefinidamente, porque até mesmo eles têm o direito de defesa prejudicado, né? Que eles têm tentado ter acesso aos elementos de prova e o ministro tem argumentado que as investigações ainda estão em andamento, que não é possível dar acesso a esse material no momento. Então, por isso, acho que se não surgir nada muito bombástico, a Polícia É, Federal deve se concentrar no que já colheu para finalizar essa apuração. é interessante isso, né, Josias? Porque quando a polícia fala que até o final do ano, até o final desse semestre conclui, dá um pouco a entender que eles já têm bastante provas. E pela quantidade de operações que eles já fizeram, já tem muito material, né? Até por aquele relatório que foi divulgado, né? O que baseou a decisão de Alexandre de Moraes e da última operação, daquela grande operação que aconteceu. Você acha que as provas colhidas já são suficientes, Josias? Há muita prova, Fabio, e muitos processos, né? E, de fato, é preciso encaminhar esses processos todos para a finalização, porque uma das grandes alegações do Bolsonaro para sustentar, para fazer a pose de perseguido dele, é de que os inquéritos abertos no Supremo não terminam nunca. Então, é preciso que, assim como o Supremo abre inquéritos, também é atribuição do tribunal fechar inquéritos, né? E esse período, esse prazo, eh, até o final desse semestre, temos aí pela frente quase 4 meses, é mais do que razoável para a conclusão dos inquéritos. E é preciso lembrar que há muitos inquéritos, não é só esse da tentativa de golpe. E em relação aos outros, a investigação está ainda mais avançada. Então, pela lógica do trabalho da Polícia Federal, o Bolsonaro deve sofrer um processo de desgaste criminal em alguns estágios, em várias fases. À medida que forem concluindo os inquéritos, as investigações, a polícia vai apresentando à Procuradoria, que terá elementos para formular denúncias ao Supremo em etapas. Muito provavelmente virá a primeira denúncia logo em relação àquele caso da falsificação dos cartões de vacina. Aí não há muita dúvida, já foram reunidas as evidências, o Mauro Cid confirmou que agiu a mando do Bolsonaro para falsificar certificados de vacina, entre eles o do próprio Bolsonaro e da filha dele, né? E há o caso das joias. Neste caso das joias, é provável que a denúncia, o fim do inquérito e a formalização da denúncia demore um pouco mais, porque a Polícia Federal está na dependência da conclusão de diligências que foram encomendadas aos Estados Unidos, num sistema de cooperação internacional. Houve uma demora na conclusão das investigações feitas nos Estados Unidos pelo FBI, mas elas já estão em curso e a perspectiva da Polícia Federal é de receber logo essas investigações. Mas a conclusão depende do envio dos elementos que faltam dos Estados Unidos para demonstrar que o Bolsonaro efetivamente comercializou joias que pertenciam à União e depois, pilhado no contrapé, ele recomprou essas joias. Também aí há uma fartura de elementos, informações que foram repassadas pelo delator Mauro Cid. E, por último, há essa tentativa de golpe, que também está muito bem encaminhada a investigação, mas esta deve chegar, a conclusão desse inquérito deve se dar depois dos demais. Então, nesse processo de desqualificação gradativa do Bolsonaro, feita a partir de provas que o Bolsonaro produziu contra si mesmo e a partir da delação do Mauro Cid, depois corroborada pelas informações recolhidas no trabalho da Polícia Federal, na investigação da Polícia Federal, esse desmoronamento em fatias do Bolsonaro vai reforçar a convicção que conduz o Bolsonaro a uma condenação criminal. Nos outros casos, ele será condenado também, mas no caso em que a perspectiva de prisão é mais eloquente, é o caso da tentativa de golpe. Então, não é desarrazoado, Fabiola, supor que a polícia conclua o seu trabalho no primeiro semestre, não. Aí, evidentemente, vai haver a fase
a formulação da denúncia, e essa denúncia, ninguém ignora que as denúncias serão convertidas em ação penal e que as condenações virão. Agora, as condenações devem vir mais para o final do ano, as primeiras, e é possível que alguma delas, essa da tentativa do golpe, por exemplo, vaze para 2025. Bom, o Aguirre tem que se despedir aí da gente, tem apurações a caminho. Ó, você sabe, né, Aguirre, qualquer momento tem notícia, bate nossa porta, a gente escancara ela para você entrar. Obrigada, boa semana.